Fala galera, tudo bom? Hoje nós estamos aqui com o Márcio Dátola, o nosso especialista de óleo da X-Lube. E tem muita novidade, muita coisa bacana. Talvez vocês tenham dúvidas, eu tenho dúvidas e eu vou aproveitar para tirar minhas dúvidas hoje. Por exemplo, quem é a X-Lube? Bacana. Antes de mais nada, eu quero agradecer o Giva e toda a equipe GPTech por essa oportunidade, pelo Paulinho Motos também, né, por nos conceder essa oportunidade de poder falar um pouquinho, de desenvolver essa parceria e tentar agregar o máximo em termos de informação, qualidade sobre o setor de lubrificantes em duas rodas, né? Então, quem é a X-Lube? É uma empresa nacional, uma empresa fundada há 23 anos atrás. É uma empresa que ela se desenvolveu a partir da linha de lubrificantes automotivo, né? Que ao longo do tempo veio se desenvolvendo e agora nos últimos anos ela veio trabalhando fortemente aí a toda a parte de incremento de qualidade, portfólio, uma participação mais massiva nos setores. E como ela já era muito especializada em linha leve, aí nós começamos a trazer bastante investimento para a linha pesada. Vocês podem perceber a presença forte da X-Lube no segmento de caminhões agora, participando de patrocínio na Copa Truck, e mais que patrocínio em 2025, os caminhões da equipe Tiger Team, eles correm e utilizam o óleo lubrificante da X-Lube nos caminhões. São 5 caminhões mais equipes co-irmãs da equipe Tiger Team, que totalizam uns 8 caminhões correndo em todas as pistas da Copa Truck. O que é legal também aparecendo em grandes redes aí, que patrocinam o evento, que disponibilizam as imagens, Bandeirantes, Sport TV. Então é uma empresa que se especializou. E agora esse ano a gente vem com um olhar mais detalhado para o setor de moto. Então a gente já tem uma presença forte no óleo 4 tempos 20W50, vendemos para todo o Brasil, mas a gente quer uma notoriedade um pouco maior no setor duas rodas. Então a gente vem desenvolvendo um portfólio específico para moto, linhas semissintéticas, linhas sintéticas, e atendendo as viscosidades que as montadoras recomendam, tá? Então a gente vem se especializando em qualidade também no setor de motopeça e diversidade também, diversificações de portfólio também. Bacana. No caso eu tinha 3 perguntas, você já respondeu as 3 numa tacada só, né? Quem é a X-Lube, qual o forte dela? Sim. Mas também, vocês também estão num forte muito bom no quesito agrícola, né? Já que é a área de caminhões, sim, mas também tratores, outros equipamentos extremamente pesados, né? Também, junto com esse trabalho que está sendo feito em linha pesada, a agricultura é o fiel da balança da macroeconomia brasileira. Então a gente já vem desenvolvendo há muitos anos os óleos que vão para tratores, sistemas hidráulicos, sistemas de transmissão, motores. E nós temos um portfólio já sendo que já é trabalhado, já foi desenvolvido e já se vende em todo o Brasil. Então na linha pesada, e no segundo semestre, até já aproveitando, nós vamos entrar com uma linha industrial também para atender o setor da indústria, maquinários, equipamentos industriais também. Então, forte na linha leve, forte em linha pesada, se estendendo muito na linha agrícola, e segundo semestre linha industrial. E nós já começamos desde o ano passado no setor de motos, né, desenvolvendo o portfólio e também participando de eventos no setor de duas rodas também, né? Bacana. Hoje na linha duas rodas, quais os tipos de óleos que vocês têm atendido? Sintético, mineral, semissintético? O principal deles hoje, que traz o volume, que faz a marca pôr o pé muito forte nesse setor de duas rodas, é o óleo 20W50 4T. É um produto tradicional para o setor de lubrificantes, que nós temos uma presença muito grande, um volume muito grande em todos os estados brasileiros, e é um produto de venda acentuada, porque ele atende esse segmento das motos de baixa cilindrada, moto que exige principalmente nesse setor onde o óleo ele vamos dizer assim, é um uso extremo. Quando você fala de um profissional que trabalha com a moto, faz o motofrete, né, no modo geral, e ele tem uma troca acentuada ali, normalmente semanalmente, né? A cada 1.000 km, 1.200 km está sendo trocado. Então, o 20W50, que é o óleo GP 4 tempos, na X-Lube GP 4 tempos que a gente tem, que já é um produto muito vendável. E aí nós estamos estendendo a nossa linha, já tem disponibilidade de um óleo 10W30,
Esse óleo é um semissintético que atende o setor, principalmente as motos que exigem no manual essa viscosidade. Em sua maioria, dessa viscosidade é a moto Honda, que indica o 10W30, e nós já estamos trazendo, já deve estar disponível o 10W40, também, que vai atender também um segmento que é exigido aí nos motores da linha Yamaha, principalmente no 1040. E com isso a gente já vai no nosso pipeline de desenvolvimento, um 10W50, o 15W50 também já está prestes a ser lançado também. Temos óleo 2 tempos, que é um óleo que caiu um pouco em desuso em função da questão ambiental. E poucas motos hoje em dia, né? Poucas motos também, mas como o óleo 2 tempos ele é um setor de motores 2 tempos, então ele acaba atendendo outros segmentos, não só de motocicleta. Então é um óleo ainda que a gente mantém em linha, tem uma venda interessante, mas também completa o setor e o portfólio, no caso. Só lembrando que esse 2 tempos é mais para motos poucos mais antigas, né, como as famosinhas DTs, as Yamahas. Sim. Mas também é muito utilizado no quesito, principalmente para o lado do interior, para as máquinas de corte, essas coisas assim. Exatamente. Ela vai muito bem nesse sentido. Né? Ele completa o setor agrícola, no caso, né? Esses equipamentos de pequeno porte, né? Que são de motores 2 tempos, que ainda está presente. E tem um portfólio, né? Tem uma população de motores 2 tempos espalhada no Brasil inteiro, que precisa desse cuidado ainda. Que precisa desse cuidado ainda, exatamente. Assim como existe nos outros setores também. Então o óleo de 20W50 de moto, você tem uma população de motos, de motores que estão aí rodando, né? 10, 15, 20 anos aí, que antigamente se exigia o 2050 que eles estão. Então nós atendemos. Até um negócio interessante para a gente comentar. Nós somos uma marca, uma empresa que atende esse aftermarket, né? Então nós somos uma empresa de reposição. Então nós temos que ter produtos que atendem essa reposição, porque normalmente o equipamento, o veículo, a moto, ela sai com uma recomendação, vem com uma homologação, só que essa moto, esse equipamento, quando ele sai daquela período de revisão, período de garantia, o consumidor precisa continuar com as manutenções preventivas, né? Sim. E aí que entra empresas como a X-Lube para poder atender essa demanda aí, que é uma demanda muito grande. É importante não deixar na mão, né? Exatamente. Por exemplo, hoje eu vim com a moto que é ano 90, uma CBR 450 ano 90. Então é um zelo, um cuidado muito grande. Aí vem os motivos pelo qual nós usamos o óleo. E uma pergunta, qual o óleo que é usado nessa sua moto? Qual que era o recomendado? Era o 2050? 2050. E você não pode ficar alterando. Então já a gente entra nesse sentido aí, o porquê da importância. Legal, bacana. Mas vamos lá, algumas pessoas têm muita dúvida quanto ao W, quanto ao 10, o primeiro número e o segundo número. Eu sei, mas vamos deixar com que você fale. Explica para o pessoal qual o significado do 10, do 15, do 30. Essa sopa de letrinhas? Essa sopa de letrinha que muita gente fica perdida, por mais que lê no manual da moto. Tá. E esquece, infelizmente, muita gente esquece de ler também do próprio óleo, que é importante. Você tem o manual da moto, mas também tem que verificar no do óleo. Bom, antes de mais nada, eu me apresento também como um profissional de vendas e marketing, né? Não sou um cara técnico nem engenheiro, porém, as informações que eu tenho técnicas, as informações técnicas que eu vou passar, elas são de entendimento geral. E eu acredito que com essa pergunta feita para você, muitas pessoas passarão a entender um pouco mais e saberão como comprar o lubrificante no momento certo. Então vamos lá. Vou precisar de um tempo a responder, porque eu vou abordar também a questão mineral, a questão semissintética, sintética, para explicar. Então no passado, lá no início do desenvolvimento do lubrificante, o que se existia era um lubrificante à base de vegetal. Então não tinha o advento do refino do petróleo. Era praticamente um óleo de cozinha. Exatamente, era um vegetal, vou falar que o pessoal usava. Tanto que alguns amigos lá atrás eu vi eles colocando em 2 tempos óleo de cozinha. O óleo de mamona. Mas o cheiro depois era horrível. Exato, então lá no passado era isso aí, era vegetal ou animal. Então animal se usava o quê? O sebo, né? A gordura mesmo. A gordura vinda do segmento animal. Ou vegetal, por exemplo, óleo de mamona. Então não tinha Então com a Revolução Industrial, todo o desenvolvimento industrial das empresas, lá em 1903, o desenvolvimento do veículo, né? Aí começou a indústria a se interessar e a desenvolver. Então, esse advento começou ali, então com o refino do petróleo. Então, nasceu os óleos minerais,
o refino do óleo lubrificante, e os óleos eram todos monoviscosos, era de uma única viscosidade. Se você for lembrar, era óleo 40, óleo 50, era a única viscosidade, porque eles eram óleos minerais com características parafínicas. Ou seja, o que é a parafina? A parafina, você vai lembrar da vela. A vela, você acende, você joga num recipiente ou numa parte... Textura única, né? Ela esturrica, ela endurece. Imagina que o óleo mineral tem essa característica parafínica, porque a vela é um subproduto de petróleo, vem do refino. Então o óleo mineral também, por ser 40, então ele está frio, está embaixo no cárter. Aí quando você dá na chave, seja um veículo, seja uma motocicleta, está no cárter, está lá embaixo. Então esse movimentar, ou seja, a fluidez do lubrificante, ele surge ali depois que a bombeia e o óleo sobe. Lembra-se que falava que 70% do desgaste do motor estava na partida frio? Sim. Pois é, isso aí foi o grande advento da indústria. É uma luta, né, de tecnologia para vencer o atrito. Então, esse óleo monoviscoso, ele deixa de ser monoviscoso e passa a ser um óleo multiviscoso. Por quê? A indústria quer vencer essa inércia de você ter um desgaste muito amplificado na partida frio do equipamento, seja moto ou carro. Sim. Então, deixa de ser um óleo 40, um óleo 50, e começa aquela história do óleo 20 W50. E aí que entra a sua pergunta, o W. Porque quando ele deixa de ser monoviscoso e passa a ser multiviscoso, ele passa a atuar em dupla... duas viscosidades. Viscosidade, na partida frio e na partida quando o motor já está vamos falar em voo de cruzeiro, né? O motor quando já está ali... Temperatura de funcionamento. Temperatura de funcionamento, exatamente isso. Então aí quando ele chega nessa temperatura de funcionamento, no carro gira em torno de 80 a 100 graus, ele passa a ser um óleo multiviscoso. E aí ele muda para a viscosidade 50, no caso do 20-50. Então esse W no meio, primeiro indica que ele é um óleo multiviscoso. Atua na temperatura baixa e na alta. E esse W significa winter, você traduzindo frio. Então ele traduzindo, ele é um óleo que atua nas duas temperaturas, baixa e fria, e quando o motor está frio, ele está funcionando ali no índice de viscosidade 20W. Então essa escala que a SAE, que é a Sociedade de Engenheiros Automotivos, é um organismo internacional, ele desenvolveu essa escala que começa com 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, é uma escala de índice de viscosidade. Então isso quer me dizer o quê? Que tudo que tiver do lado do W, e quando estiver caindo essa numeração, significa que ele é um lubrificante mais viscoso, ele é mais fluido, ele flui mais. Quanto menor o número, mais grosso no frio. Quanto menor o número, mais fluido no frio, correto? Certo. E quanto mais grosso, ele protege mais na temperatura fria, porque ele vai se transformando no óleo 50, no caso do 2050, que é o exemplo. Hoje, para moto, você já tem óleo 1030, por exemplo, e já estamos buscando óleo 5W50 aí, porque ele vai dar uma excelente proteção na partida frio, e quando atingir essa velocidade, essa temperatura do motor, de funcionamento, de serviço do motor, ele vai estar trabalhando com um óleo 50. Então ele protege o motor com um óleo 50. Ali fica com a viscosidade. Fazendo uma extrema fluidez, mantendo o motor lubrificado, preenchendo espaços. E principalmente auxiliando a manter a temperatura. Exatamente isso. Então a ideia da indústria, o grande desafio da indústria nesses anos todos, eu brinco, falo que a indústria de lubrificante é um paquidermo, que ela funciona em função das montadoras, seja de equipamentos no geral. Quem define o óleo que vai é a montadora. A montadora define um projeto de viscosidade, se vai ser sintético ou semi. A passagem de óleo, tudo ela que decide, não é a fábrica de óleo. Não é a fábrica de óleo. Por isso que nós temos um respeito muito grande, e quando a gente indica, a gente sempre pede para ser observado o manual do proprietário do veículo. A princípio, primeira leitura, porque lá está constando a indicação, a homologação do que foi feito. Então, por exemplo, se ali é um motor, vou dar um exemplo, um motor Yamaha
foi indicado o 1030, siga exatamente o que foi solicitado, porque ali um dos maiores problemas que se tem hoje e que compromete a qualidade de um lubrificante, o uso dele, ou até prejudicar um equipamento, uma motocicleta, é o uso inadequado, principalmente da viscosidade, porque a viscosidade foi projetada para aqueles lifts por onde passa o óleo dentro do motor. Então ali foi projetado para essa viscosidade. Então um 20W50 ele flui como um óleo 20W na partida frio, a fluidez dele é de índice 20 na viscosidade, ela vai proteger até esquentar, até o motor lubrificar a parte superior do motor, entendeu? Já um 10W, o índice de viscosidade, o 10W30, por exemplo, que eu dei o exemplo, ou o 1040, que já tem um volume interessante no mercado, esses óleos na partida frio ele funciona com o índice 10 de viscosidade. Então ele acaba protegendo mais. Então, eu posso usar um óleo, em vez de usar um 1030, usar um 1040 num motor que pede 1030? Se pode? Pode, mas não é recomendável, porque no manual está... Pode, porque ele entra no trecho do que está pedindo o manual. Porém, você pode estar excedendo e fazendo com que a fluidez, ao invés de ser positiva, seja negativa. Exato. Pode estar forçando um pouco mais o motor na partida, quando o motor está em serviço, foi projetado com óleo 30, ele está funcionando como óleo 40, ele está protegendo mais, a faixa de viscosidade abrange essa viscosidade prevista no manual, que é o 30, ela está com uma viscosidade de 40, porém não é o recomendado. Mas ele prejudicaria igual eu usar um 2050? Não. Se ele usar o 2050 num projeto de motor que foi projetado 1030, o 20W50 ele vai prejudicar muito mais e extremamente negativo a utilização dessa viscosidade. Parece bonito, mas na teoria acaba ficando extremamente negativo. Tecnicamente não, entendeu? Tecnicamente é isso, tem que seguir o manual e essa viscosidade. Então é esse basicamente a explicação do Inter, no caso, do W, da viscosidade, da múltipla viscosidade, e a questão do sintético, semi e mineral, basicamente é a base do óleo. Então, base do óleo. Se eu utilizo um óleo mineral do grupo 1, tudo que é grupo 1 no mundo inteiro é nomenclatura da indústria. O grupo 1 indica que ele é óleo mineral. É o primeiro refino que vem lá vamos supor, no Brasil, do pré-sal. Vem esse óleo mineral, embora a Petrobras não tenha autossuficiência para refino, isso é exportado, é agregado o valor do outro lado e volta para cá como matéria-prima para a indústria lubrificante, porque nós não temos capacidade de atender esse mercado, todo o mercado. Exatamente. Mas o primeiro refino aqui no Brasil, 100%, ele ainda é Petrobras e ele é grupo 1, que é mineral. O Brasil ainda não produz óleo sintético, que vem do grupo 3. O grupo 3 ele é produzido aí fora, normalmente vem do leste europeu, Arábia, alguma coisa assim, que é o óleo sintético, que é a matéria-prima para produzir um óleo, por exemplo... Praticamente 100% químico, 100% sintético, é isso aí. Eu consigo traduzir assim de uma maneira simples, o que seria óleo sintético em relação ao mineral. É extrair das melhores partículas do óleo, como você desenvolver, por exemplo, uma vitamina C. Você quer tomar natural, você toma um suco de laranja. Ou acerola. Exatamente, natural, ou acerola. Aí se você quiser uma porção maior. Porção maior, você vai numa farmácia e compra vitamina C. Que é sintetizada, é produzida em laboratório. É mais ou menos essa relação que tem do óleo sintético para o mineral. É extraído das melhores partículas, ele óleo foi desenvolvido sinteticamente, entendeu? É isso. Bacana. Uma dúvida que o pessoal sempre tem é completo, tem que trocar 100%. Eu sempre falo, principalmente no quesito de moto mais antiga, né? Os caras falam assim, mas eu vou colocar um óleo mais grosso na minha moto porque ela é velha. É o maior erro, porque o mais grosso não vai fluir como o óleo que ela está pedindo, né? Exato. Essa é um mito que tem no mercado, né, de utilização errado, porque o projeto que foi desenvolvido pelos engenheiros das montadoras, ele não se altera a ponto de você precisar alterar a viscosidade do óleo. Então, tá lá um motor de 20 anos, 30 anos, é o mesmo. Pode ter folga natural, folgas naturais acontecem entre caminhos. Até num veículo novo mesmo, saiu da fábrica, tudo, conforme a utilização, vai ter uma outra folga. Sim. Que é uma das coisas que o óleo acaba fazendo também,
Sim. fechar essas lacunas e, além de lubrificar, além de manter uma temperatura correta, também é fechar algumas lacunas, né? O que eu costumo dizer é que não existe no manual de veículo de nenhum equipamento do mundo que indica a troca de Há viscosidade. 10 anos troca a viscosidade. Não tem. A montadora não recomenda essa troca de viscosidade a partir de atingiu 40 mil quilômetros, 30 mil troca. Não, ela é a mesma. Então, essa troca por conta própria do consumidor, a troca de viscosidade, é um risco que ele está assumindo, e os pontos de venda, as lojas têm que saber, os lojistas, os vendedores, saber dessa informação, porque não é suficientemente necessário e não é recomendado a troca de viscosidade. Sim, manter a viscosidade durante a vida útil do veículo, do equipamento. A não ser que você faça alguma mudança no projeto da moto, que peça isso, mas é algo extremamente particular, não é algo comum. Customizado, alguma coisa. Aí outros 200, né? Aí é um outro projeto, nasce um novo projeto, uma nova viscosidade. Aí você faz sua especificação, mas também se tiver conhecimento suficiente para isso. Até porque existe um mercado que trabalha nesse sentido, que é uma performance, é um motor diferente, alguma coisa foi trocada, entendeu? Aí já muda a performance do motor, muda-se. Ele vai pedir outras coisas. Então. Exatamente, aí já muda. Agora, quando você sai o equipamento standard de fábrica, ele usou na fábrica, foi feito, né, o first fill, que é o primeiro enchimento, foi feito com aquele óleo, projetado para aquele óleo, é um 1030, é 1030 que você tem que usar até o final da vida útil. É um 1040, usa até. E esse é um dos maiores segredos da manutenção. E de um motor que dura bastante. Que tenha durabilidade. Seja carro, seja moto, trator, o que for. É manter. Exato. É manter a viscosidade. E uma outra, acho que é a dica que eu daria. O intervalo entre trocas de óleo, também quem defina é a montadora. Esse intervalo de uma troca de óleo entre ela é a montadora. Siga, porque eles fizeram os testes em bancada, teste em pista, teste anos de estudo. Anos de estudo, exatamente isso, entendeu? Então quem somos nós, uma indústria, querer passar por cima de um projeto tão desenhado, tão trabalhado, um investimento altíssimo, não faz sentido nenhum. Então, essa é a recomendação correta, e eu acredito que o mercado nosso vem se desenvolvendo cada vez mais, e as indústrias de lubrificante, não só a X-Lube, mas a gente percebe um geral, trabalhando nesse sentido e melhorando bastante esse ambiente de consumo do lubrificante e melhorando. Falta essa informação, fazer esse papel que vocês estão fazendo hoje, é um papel sensacional, porque somos nós que educamos o mercado, né? O fabricante, os projetos, a rede de distribuidores, lojistas que repassam essa informação que vem da indústria, entendeu? Bacana. Uma das nossas, no geral, a X-Lube é uma empresa genuinamente brasileira. Sim, brasileira. O nosso fundador está presente, ele era um empresário, sempre empreendedor, já fornecia matéria-prima para a indústria do setor petroquímico, químico, e foi numa oportunidade com um parceiro que surgiu a ideia dele comprar a X-Lube. Na época ela tinha até um outro nome, era muito conhecida como Power Taxical, a empresa. Ela foi obrigada a trocar o nome por uma questão processual de uma empresa que entendeu que não podia usar o nome ali, o Taxical, mas era uma marca registrada, uma marca própria. Aí ele foi obrigado a trocar essa marca, mas ele não quis perder a característica dos 2X. Aí foi a hora que ele lançou o X-Lube. Entendeu? Por isso que é X-Lube, Lube, não X-Lube, para não inglesar o negócio. Exatamente, porque é uma empresa nacional, familiar, está presente em Guarulhos, prédio próprio ali, está 23 anos ali em Combica, é uma empresa extremamente moderna. Hoje a gente detém uma das maiores, uma das mais tecnológicas linha de produção entre as empresas nacionais. Eu falo assim porque não somos nós que estamos comentando. Como a gente tem muito contato, todas as indústrias do mundo que fornecem matéria-prima para a indústria de lubrificante nos visita. A gente tem acesso às melhores matérias-primas hoje no mercado nacional e internacional, fornecendo para nós. E eles visitam a nossa planta. A nossa planta é moderna, para você ter uma noção. Numa ponta dela entra frasco, na outra sai pallet de caixa pronta, já
estrechada para ser como que fala, armazenada e distribuída. Exatamente isso. Então, quase não tem um contato manual. No meio o abastecimento do frasco, abastecimento de tampa, no meio rótulo e contrarótulo, as caixas de papelão já nos feixes, a própria máquina arma, trava a caixa, lacra embaixo, encaixota, lacra em cima, vai para a esteira, para a paletização final. Então, tudo isso é um processo automático. Hoje é a única fábrica... Já evitando qualquer tipo de processo que atrapalhe a química do próprio produto. Exatamente, porque quando você já está liberando o invase, você já fez aquele teste no laboratório para poder entender se aquela mistura, aquele blend, ele já está preparado, baseado o registro do produto na ANP. A gente segue 100% as nossas recomendações de projeto também na ANP. A ANP é um órgão regulador, um órgão, de certa forma, muito parceiro do mercado, ajuda muito o mercado a melhorar, ajudou muito, principalmente de 2007, 2008 para cá, quando lançaram esse programa de monitoramento de lubrificantes, que é o PML, e todas as fábricas passaram, das petrolíferas, as pequenas fábricas no Brasil, passaram a atender esse protocolo da ANP. De lá para cá, a indústria subiu muito a régua, a qualidade. A XLUB fez parte de toda essa transformação do mercado. Ela é o resultado de uma transformação no mercado. Hoje é uma empresa que ela é 100% regulamentada. Ela tem projetos hoje de ISO, próprios. ISO, já temos hoje um protocolo já feito no início do ano, agora em fevereiro, para a gente adquirir uma homologação de uma empresa europeia, montadora. A gente pretende até o final do ano divulgar isso ao mercado, então a gente pretende já ter uma homologação em montadora. Como eu reforço, a gente está dentro de uma Copa Truck aí, ao lado de grandes empresas, montadoras também lá, testando o nosso produto. Nosso produto já deu uma contribuição nesse ano em 2 etapas, gerando pódio, inclusive, junto com a equipe, com a tecnologia da equipe. A nossa equipe, a Tiger, é uma equipe de ponta, a maior equipe independente da Copa Truck, depois das montadoras. Quando eu falo montadora, é depois de Mercedes, Iveco. Então, depois delas, a nossa equipe é a maior. Quase 8 caminhões, como eu falei. Então ela nos ajuda a desenvolver, porque o nosso laboratório é um dos mais modernos, mas a pista é um outro laboratório. Então a gente tem... É o maior laboratório? É o maior laboratório, embora a gente tenha um laboratório também que excede os padrões da ANP. Nós temos lá 2 ou 3 equipamentos que não são exigidos pela ANP e a gente quis exceder a qualidade, exceder a tecnologia, a inovação. Então o nosso laboratório também é um laboratório tecnológico, aí vai. Os profissionais que estão trabalhando também vem da indústria. Então a gente vem trabalhando fortemente a questão de qualidade, imagem, trabalhando toda a área de marketing da empresa para poder fazer presença e ser uma empresa notada, uma empresa reconhecida pelo mercado, pelo trabalho, pela parceria, pelo aquilo que nós estamos entregando. É isso. Isso é bacana. Gente, é isso aí. A XLUB tem trazido muita novidade e tem muito óleo aí estourando de vender, porque realmente está agregando para o pessoal dos motocas de rua, principalmente. Mas também atende média cilindrada, média alta cilindrada. Sim, então hoje o portfólio, esse ano mesmo ele vai ficar um portfólio completo, ele já atende pequenas e médias e também nós vamos ter em breve, questão de meses aí, um atendimento também para as motos pesadas e nós vamos fazer presença muito forte nesse setor aí, até como eu comentei nos bastidores, eu sou amante do motociclismo e defendo muito esse mercado aí, gosto, tenho moto, vivo no meio também, tá? Então eu pretendo com isso também ajudar muito o setor e a gente se beneficiar como parceiros, ajudar a redistribuição, vocês, os lojistas a ter resultado financeiro com uma empresa parceira apoiando vocês. Bacana. Muito obrigado para você que está assistindo. Hoje aqui com o nosso amigo Márcio, né? Da XLUB, porque é brasileira, trazendo novidades para vocês quanto ao óleo, ao uso do óleo, também para facilitar para vocês aí a utilização correta, né?